Olá pessoal, meu nome é Camila Marçal e dessa vez eu entrevistei o Caio Coimbra, gerente institucional da Emater Minas Gerais, para o programa De Bem com a Vida na Radioatividade. Se você gostou deste trecho, curte, comenta e compartilha para que nosso vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigada! Estava vendo ontem uma entrevista do Richard Rasmussen falando que muita gente vilanizou o agro, né, por muito tempo. E não, o agro é o nosso grande amigo, é ele que faz, né, o nosso país girar, né, produção de gado, a produção alimentícia, né, de grãos, sementes, entre outros, hortaliças também. Como você vê essa questão do agro? Você falou que, né, que está presente no nosso dia a dia, seja para quem é vegano, para quem é carnívoro, que nem eu, que gosta do churrasco. Como você vê isso? Eu também gosto do churrasco, como disse. O agro está presente na mesa do brasileiro e do mundo. O Brasil, hoje, alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. E quando a gente fala em expansão da agricultura, da pecuária, que o agro, na verdade, é a soma de todas as riquezas produzidas dentro da agricultura, pecuária, entrega, logística. Então, é uma soma de riquezas, né? Hoje, a gente alimenta 1 bilhão de pessoas e temos uma meta da FAO, que é uma entidade para a agricultura da ONU, que fala que a gente tem que alimentar cerca de 40% da população mundial em 2050. Então, nós temos uma meta ousada, porque você pega aí, a população hoje 7 bilhões e pouco, vai crescer até 9,5, alguns estudos falam que até 10, e não tem onde crescer mais a produção mundial. Quando você fala da China, já não tem um território grande, mas não tem área para expansão. Estados Unidos, idem. Hoje, os únicos países que têm um pouco... o Brasil tem área para expandir, e a África também. A África tem um problema, né? Porque a África tem um problema de hídrico, né, também? Não, hídrico também, mas eu falo principalmente nas questões que envolvem religião, tem muitos golpes de estados, guerras. É uma região muito instável e a gente não sabe se a África vai ter essa condição, eu até creio que não, nos próximos 100, 200 anos. Teria que evoluir muito para ajudar a alimentar o mundo. Então o Brasil tem essa meta e principalmente depois da pandemia, onde que a gente viu que os serviços essenciais não pararam, principalmente o agro. Enquanto o mundo parou, o agro estava lá, rodando, levando comida para centrais de abastecimento, supermercados. O produtor rural estava lá dia e noite também para manter alimentado. Por quê? Quando você vê pandemia, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Sistema imunológico. Se a gente não estiver bem alimentado, o sistema imunológico nosso não está forte, e com isso a gente não consegue superar a crise, que foi uma crise muito complicada, né? A gente tinha 100 anos aí que a gente não vivia uma pandemia, então a gente passou por isso e o agro foi mais valorizado. Hoje nós temos o PIB aí cerca de 22%, 23% de tudo que é produzido no estado e no país vindo do agronegócio. Em questões de emprego, 25% no Brasil da população economicamente ativa, aquelas que está apta a trabalhar dos 18 aos 65 anos de idade, está ligado ao agronegócio. A balança comercial ela é muito superavitária, ou seja, a gente exporta muito mais que importa quando a gente trata do agronegócio. Isso, a gente virou potência mundial, a gente deixou de ser importador de alimentos para ser exportador e grande alimentador no mundo, com a licença da palavra alimentador, né? Mas a gente hoje tem crescido bastante. O estado de Minas, pela primeira vez no ano passado, superou as exportações da mineração. O agro bateu mais de 100 bilhões de reais exportados e superou a mineração. Isso mostra quão diverso, quão forte é o nosso setor, e ele gera emprego, ele gera renda, ele põe alimento na mesa do mais pobre com qualidade. Pode ir em qualquer lugar no mundo que a gente vê que a pessoa mais carente, ela não tem tantas condições de ser bem alimentadas como no Brasil. Sim. Por quê? Alimento não falta, qualidade não falta, trabalho não falta. A gente fala que, por exemplo, um grão de soja, ele tem tanta tecnologia quanto um Boeing, um avião, aí para você ter ideia. Isso aí vem encaixando uma pergunta futura. Caio, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a Emater, né? Como é que ela funciona, você falou essa questão de tecnologia mesmo, né? Qual é a função da Emater? Bom, a Emater é uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Ela foi criada lá em 1948, quando era a CAR e depois virou Emater. Tem uma legislação que na época criou Emateres, vamos dizer assim, em todos os estados do Brasil. E tem Emater Minas.
Emater Minas é onde hoje sou diretor de promoção e articulação institucional, um cargo que trabalha com comunicação, com articulação, promoção da empresa. Então, a Emater tem a função de atender o produtor rural na ponta. Estima-se hoje que cerca de 2/3 dos produtores rurais não têm assistência técnica. Então, quando a gente vai orientar como plantar, como irrigar, como colher, se aquele solo está bom ou não para o plantio, se você tem que adubar ou não, se você tem que aplicar, às vezes, algum defensivo agrícola ou não, a Emater está à frente disso. Então, a Emater nasceu para dar assistência técnica e extensão rural. Hoje, a Emater ela tem alguns, vamos dizer, portfólios de ação, além da extensão rural, da assistência técnica, de estar dentro da casa do produtor. A Emater ela é também promotora de eventos. Por quê? Dados do Eliseu Alves, que foi presidente da Embrapa, mostra que cerca de 2/3 das propriedades rurais de Minas do Brasil não gera meio salário bruto de renda. E quando você vê esse número alarmante, o que falta para não gerar? 72% diz que é ausência de tecnologia e cerca de 30% ausência de assistência técnica. Tecnologia somada à assistência técnica, um traz o outro, mais de 90%. Então, a Emater leva assistência técnica, leva tecnologia, promove as ações para o produtor rural e também faz a parte de eventos para estar disseminando as tecnologias em Minas inteira. A gente está falando de Minas, existe no Brasil, mas no caso nosso aqui em Minas. Em Minas. E aí eu queria te fazer uma pergunta, qual a diferença, né, da Embrapa e da Emater? Porque, pelo que eu entendi, são instituições que são irmãs, né? Uma trabalha na pesquisa ali, a outra trabalha na parte técnica. Então, explica para a gente um pouquinho aí. Isso. A Embrapa, ela é uma instituição nacional, ela é empresa de pesquisa agropecuária. Surgiu lá na 40, 50 anos aí, que ela, na época do Wallace Paulinelli, e outros colegas também criaram a Embrapa. Então, ela faz a pesquisa agropecuária. Hoje, em Minas Gerais, lembrando, a Embrapa é em nível nacional, ligada ao governo federal, né? Uhum. Hoje, em nível estadual, nós temos o Sistema Agricultura, a Secretaria de Agricultura de Estado. Todo estado normalmente tem a sua secretaria. E aqui tem 3 instituições irmãs. O IMA, que é a Defesa Agropecuária, a EPAMIG, que é a Pesquisa Agropecuária do Estado, e a Emater, que é a Assistência Técnica. Então, é o tripé: Defesa, Assistência Técnica e Pesquisa. Hoje, a EPAMIG, em nível de Minas, seria a Embrapa em nível nacional, porque as duas trabalham com pesquisas. A Emater, ela leva assistência técnica. Então, o que a Embrapa faz a pesquisa, o que a EPAMIG faz a pesquisa e encontra soluções para o campo, a Emater leva a solução para o produtor. Então, a Emater é um passo à frente e complementa a Embrapa e a EPAMIG. Muito bem colocada a sua pergunta, muito assertivo, e faz a diferença na vida não só do produtor no campo, mas também na cidade, no consumidor, né? Sim.